O tema desta manhã, que eu quero partilhar com a igreja. Eu creio que quem acorda domingo de manhã e vem para a igreja porque quer ouvir um direcionamento de Deus, amém ou não? Ninguém acorda de manhã, podendo dormir até mais tarde, apenas para cumprir tabela na igreja, apenas para passar o cartão e falar: Deus, tu vistes que eu vim para o culto, então por favor garanta a minha vaga no céu. Não é? Não funciona assim dentro do reino de Deus. E o tema de hoje, não sei se fizeram aqui, projeta aqui por favor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Saiu ou não? Fizeram ou não? Não, não é esse, vamos lá. Pessoal da mídia, depois passe no RH, por favor. Quem conduz a sua vida? Seria o tema da... Quem conduz a sua vida? É o Senhor? É o Espírito Santo? É o diabo? Ou é você mesmo? Quem conduz? Porque às vezes nós achamos que é o Espírito Santo que está conduzindo, que a gente fala: não, Deus conduz a minha vida. E na verdade não é você que está decidindo, é você que está escolhendo. Você não permite que Deus entre na sua agenda e transforme a sua agenda na agenda de Deus. Então há uma diferença. Se Deus mesmo conduz a tua vida, as coisas precisam acontecer na tua vida. Bispo, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Querido, você corre um grande risco de achar que é Deus quem está conduzindo a sua vida, mas na verdade você está conduzindo a sua própria vida. É uma diferença muito grande. E para Deus conduzir a sua vida, você precisa estar vivendo a vontade de Deus. Diga: eu preciso viver a vontade de Deus. Querido, há uma diferença entre você viver a sua vontade e a vontade de Deus. Jesus fala: quem não abrir mão da sua própria vida para viver a minha vida, a vida de Cristo, não pode ser meu discípulo, não pode ver o reino dos céus. Tão simples quanto isso. Pode acontecer que os líderes instruam mal a igreja, e isso acontece nos dias de hoje, sim ou não? Eu não estou me isentando. Existem maus líderes, existem muitos falsos profetas, falsos pastores, demais hoje em dia, que manipulam as pessoas, manipulam a igreja, manipulam o povo de Deus a cometerem pecados. Existem pastores mal intencionados, visando apenas lucro, visando apenas benefício próprio, e se esquecem de instruir a igreja, se esquecem de viver aquilo que realmente Deus manda que um sacerdote, que um líder pastoral exerça a sua função de maneira que agrada o coração de Deus. A Bíblia diz que quando o sacerdote é mau, quando o sacerdote é corrupto, o povo se rebela. Mas também diz que quando o povo é mau, porque também, assim como existem líderes espirituais corruptos, também existe um povo osso duro de roer. É ou não é? Também existe um povo que é difícil, um povo rebelde, um povo que não consegue colocar em prática as ordenanças da palavra de Deus, que não consegue se submeter a uma liderança profética colocada por Deus, porque a Bíblia diz que se você não se submete a uma autoridade que você vê, você não vai se submeter a um Deus que você não vê. Então hoje, mais uma vez, eu vou trazer apenas verdades aqui, e algumas bem difíceis, e eu me incluo nisso, tá bem, queridos? Em nome de Jesus. Por isso que hoje em dia, na internet principalmente, nós vemos tantas coisas ruins, às vezes dá até vergonha de falar que é crente. Oh, endecovas, nébias,
Quem conduz a sua vida? Nós temos sempre um anjinho. Quem já viu os desenhos da Disney? Que aparece aquele anjinho de um lado, aí aparece o diabinho do outro lado. A nossa vida está assim constantemente. Quem que você ouve? Quem que você ouve? O diabo não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua própria vontade. Esse é o plano do diabo. O diabo não vai falar, faça a minha vontade. Eu quero que você faça a minha vontade. O diabo fala, não, fazer a vontade de Deus? Para com isso, vai perder tempo. Você vai ter que renunciar a muita coisa, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Deixa de ser bobo, faça a tua própria vontade. Segue o teu coração, aquilo que o teu coração mandar, aquilo que a tua carne desejar, faz isso. É a mensagem do diabo. O diabo não vai aparecer com um tridente espetando teu rabo. Não vai. Não posta isso, tá bem? Porque tem um povo religioso que se escandaliza, né? Não, ele vai falar assim, faça a tua vontade mesmo. Não quer ir para a igreja? Não precisa não, Deus vai entender. Não precisa mergulhar na visão da igreja não precisa ter compromisso não, pode ir lá, só ser crente domingueiro, não dá nada não. Vai curtir a sua vida, vai aproveitar a sua vida. Eu quero falar sobre um líder, Moisés, na alegria de levar o povo hebreu, o povo de Deus, que ficou escravizado por 215 anos no Egito. Deus convocou Moisés, falou, Moisés, vai e livre o meu povo, tira o meu povo do Egito e vá para a terra que eu vou mostrar para você, a terra prometida. Gente, caminho de 3 dias. 3 dias era o tempo suficiente para Moisés sair do Egito com o povo e chegar à beira da terra prometida. E realmente por muito pouco tempo eles chegaram lá. Só que por causa da rebeldia, da incredulidade, deles não crerem na promessa de Deus, o povo, de não acreditarem na promessa que Deus fez muito tempo antes para Abraão, para Isaac e para Jacó. A Bíblia diz que eles permaneceram dentro do deserto por 40 anos. Por causa da rebeldia, da incredulidade, um trajeto de 1 semana que eles estariam dentro da terra prometida, 40 anos. A incredulidade pode fazer com que você fique no deserto por muito mais tempo do que o necessário, e muitas vezes a tua rebeldia, vou colocar a nossa, né gente, porque senão fica muito feio, eu estou aqui só, a nossa rebeldia, de não obedecermos, porque você pode crer em Deus e não obedecer, você pode acreditar em Deus, mas não querer abrir mão da sua vida. 40 anos eles ficaram no deserto, prostrados, e Deus falou, vocês não verão a bênção, porque vocês não creram. Meu Deus, que sentença difícil. Moisés conhecia o trajeto, Moisés conhecia aquelas terras na palma da sua mão. Um povo que recebeu promessa, não creu. Assim como muitas vezes nós, no século 21, um povo que recebeu promessas, mas não crê. Eu creio, bispo, mas muitas vezes não tomamos providências diante daquilo que nós precisamos fazer. Por quê? Porque a nossa vida, a nossa carne fala mais alto do que fazer a vontade de Deus. E eu te pergunto nessa manhã, o povo ficou 40 anos no deserto, e aquela geração que saiu do Egito acima dos 20 anos, todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. Quem errou, querido? Deus que errou? Moisés que errou? Quem acha que Deus errou aqui, levanta a mão. Quem acha que Moisés errou, levanta a mão. Quem acha que o povo errou, levanta a mão. E quem não acha nada e está dormindo, levanta a mão. O povo que não creu. E se você ler a história, por diversas vezes o povo se rebelou
contra Deus, mesmo vivendo milagres diários. O povo não creu, não acreditou. Então, no meio do caminho, mesmo o povo tendo recebido a promessa, que eles iriam entrar na terra, que os seus inimigos seriam destruídos, mesmo com todas as promessas, com toda a fidelidade de Deus, com todos os profetas, com todos os líderes dando direção profética, os acidentes aconteceram no meio do caminho, porque há uma diferença. Deus falou: tomem posse da terra, tenham coragem, tenham fé, eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, vão, avancem. E por que o povo não avançou, quando deveriam avançar? Por que nós muitas vezes não avançamos, diante das promessas que nós recebemos, que nós conhecemos da palavra de Deus? Por que não fluímos em Deus? Por que constantemente estamos nos nossos desertos existenciais, nas nossas crises existenciais, nos nossos desertos dentro do casamento, nas nossas dificuldades que parecem não ter fim, nos nossos loopings emocionais? Então nós precisamos colocar a mão na nossa consciência e pararmos de terceirizar os insucessos da nossa vida. Ah, porque Deus não quis. Será que eu estou vivendo isso porque é a vontade de Deus? Não, querido, a vontade de Deus é que todo mundo viva uma vida plena, próspera. E prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Ele permite que passemos por desertos, porque é a escola de Deus. As dificuldades forjam o nosso caráter, forjam a nossa vida, forjam tudo que nós precisamos entender. Então, todos nós temos uma promessa, mas os acidentes que acontecem no meio do percurso retardam que a promessa aconteça na nossa vida. Muita coisa Deus permite para fortalecer a gente, nós reprovamos, não conseguimos ter constância, perseverança, e outras vezes o deserto, nós mesmos decidimos entrar por convicção nossa e consciência. Eu decido fazer o que é errado, e você vai em direção ao deserto. Eu mesmo decido fazer isso, eu mesmo decido, e aí você mergulha num pecado de rebeldia, de desobediência, de adultério, de pornografia, de fofoca, de incredulidade, de tudo. Você sabe a lista toda de pecado que tem. Às vezes nós decidimos conscientemente, o Espírito Santo está avisando, não faça isso, não faça isso, mas quem está conduzindo a nossa vida, muitas vezes não é o Espírito, somos nós mesmos, a nossa carne. O diabo, ele só arma o cenário, quem decide sou eu e você. Nós decidimos. Isso tem acontecido, querido. Será que nós não temos vivido as promessas por causa da nossa rebeldia? Dos nossos achismos? Ah, eu não concordo. Ah, eu não acho isso. Conhece o crente não concordo? A igreja é cheia de crente não concordo. Tudo que é direcionado não concordo. Tudo que a pessoa vai ter que pagar um preço de renúncia, tudo que a pessoa vai ter que sacrificar realmente, tudo que a pessoa vai ter que falar, meu Deus, isso vai custar. É muito mais fácil ela falar, não concordo. A Bíblia aí começa a usar versículo para justificar a própria rebeldia. Um dia Jesus falou para os discípulos dele, olha, eu vou, mas eu volto logo. Portanto, ide e pregai o Evangelho. Eu tenho que voltar para o Pai, mas eu estou colocando uma missão na vida de cada um de vocês. Ide evangelizar e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar toda a palavra da lei, tudo aquilo que eu tenho ensinado. E hoje, depois de 2000 anos, a igreja tem falhado grandemente. A igreja sobrevive pela misericórdia de Deus, mas a maioria das pessoas que frequenta uma igreja cristã evangélica não está cumprindo o ID. A maioria. Poucos, dentro de poucos,
é que fazem um trabalho mais difícil, que estão realmente preocupados em evangelizar, em fazer discípulos, em fazer a visão da igreja avançar. Por isso que muitas vezes nós temos muitos lugares vazios. Por quê? Esse lugar vazio aí do seu lado é responsabilidade tua. Não é o pastor que tem apenas a função de encher uma igreja. Ovelha gera ovelha, amém, querido? Então é nossa função, você, durante a semana, estar com o coração queimando. Quem eu vou chamar? Quem eu vou evangelizar? Quem eu vou instruir? Quem eu vou discipular? Só que dá trabalho. As pessoas não querem, as pessoas querem frequentar. Elas não querem discipular. Por quê? Porque dá trabalho. Queremos que Jesus venha aqui. Queremos que Ele volte. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A Bíblia fala que Jesus só vai voltar quando as nações estiverem evangelizadas. Jesus só vai voltar quando nós, como igreja, fizermos a nossa parte. Então queremos que Jesus volte sem fazermos a nossa parte. Queremos ir morar com Jesus na eternidade, mas não queremos fazer aquilo que Ele pede para fazermos. Queremos que Jesus faça o sobrenatural e o milagre nas nossas vidas, mas não queremos fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Queremos tudo de benefício, mas não queremos entrar na agenda de Deus. Queremos que Deus entre na nossa agenda. Não, Deus, eu não vou entrar na tua agenda. O Senhor que tem que entrar na minha agenda, e venha logo que eu tenho um compromisso demais. Queremos ver a igreja cheia. Vamos conquistar a Europa. Mas quando o líder chega e fala, hoje tem célula hoje, as desculpas começam. Hoje tem discipulado, hoje tem reunião online, tem Instituto de Vencedores, eu tenho revisão de vida, reclama de pagar 30 euros, 50 euros num revisão de vida, 80 euros, aí gasta isso fácil numa sentada de restaurante. Mas quando é para Deus é complicado. Parece que quando é para Deus é algo mas quando é para sentar e gastar dinheiro para prazer, a gente não reclama isso. A gente não tem esse mesmo pensamento. Mas quando é a igreja, nossa, tem que pagar. Nossa, mas a igreja não deveria. Pois é, se todo mundo fosse fiel, não cobraria nenhum evento. De todo mundo que está aqui hoje, nesse culto, nem 20% é dizimista. Porque as pessoas pensam assim, não, aí entra dinheiro demais na igreja. Querido, me ajuda, vem comigo. Você quer saber quanto que entra? Você vai ajudar a pagar as contas. Né? Porque o pessoal não tem ideia. Aí metade da igreja é criança. A outra metade é adolescente que não trabalha. Aí tem a outra metade é um monte de gente endividada, que não sabe fazer gestão. Aí sobra meia dúzia de gato pingado que é fiel. E não dá, querido. Se 100% da igreja fosse fiel, gente, eu não ia cobrar nenhum evento. Jamais eu iria cobrar evento. Jamais para pagar vinda de bispos, hotel. Não, a igreja teria caixa para fazer tudo e mais alguma coisa. Só pela fidelidade do povo, mas não dá. Colocamos 1000 obstáculos quando precisamos fazer aquilo que realmente é algo que vai sacrificar, algo que vai fazer o reino de Deus avançar. Bispo, precisamos ter culto durante a semana. Tive que fechar um culto de terça porque não vinha ninguém quase. Tem que ter culto no meio da semana, aí a gente tem célula, tem evento, tem oração de intercessão. A gente acha que todos nós deveríamos ser intercessores, mas aí nós achamos assim, não, a igreja tem um departamento de gente que ora. Tem meia dúzia de irmã do coque aqui da Sara, que ora. Aí a gente acha assim, não, já tem um grupo orando, não precisa orar. Que aí? Aí tem um culto no meio da semana, não vem ninguém. Último culto nosso dos homens, 26 homens. Cadê os homens daqui? Sabe por que muitas vezes que a nossa vida está lixada? Porque nós não nos comprometemos com as programações
que nós fazemos para vocês, homens. Nem com churrasco. Aí estamos reclamando, porque Deus, porque... Mas na hora de nós estarmos aqui, querida, a igreja cria situações para você estar aqui, para você aprender, para você crescer, para você amadurecer. Então o problema não era Jesus, como o problema na época não era Moisés, o problema era o povo. E hoje em dia o problema é nosso, é a igreja, nós que somos povo. O problema é nosso, querido. Nós que murmuramos, assim como o povo murmurava no deserto. Olhe para mim, gente, eu sei que está difícil, mas está todo mundo cabeça abaixo. Por favor, olhe para mim. Por favor, look at me. Look my eyes, please. Não é fácil, gente. O povo no deserto estava inadimplente, ou seja, estava devendo, não estava cumprindo com seus compromissos. E muitas vezes nós como igreja queremos colher e exigimos algo do Senhor de algo que nós não estamos semeando. De algo que nós não estamos pagando preço. Eu me lembro do começo da Visão celular, assim que saiu, gente, era briga entre as equipas. Quando o pastor chamava, vem aqui, você quer aceitar Jesus? Quando a pessoa chegava aqui na frente, levantavam 5, 6 pessoas e abraçavam o visitante. E ninguém soltava, era briga entre os líderes. Eu coloquei a mão primeiro, não, eu que coloquei, não, eu não vou. Cara, eu via, era constrangedor, porque todo mundo estava com aquela sede de fazer a equipa crescer, aquela sede de consolidar, era briga para ver quem ia cuidar. Hoje em dia, a pessoa vem aqui à frente, não tem mais aquela garra. Eu quero cuidar, eu quero evangelizar, eu quero discipular. Está todo mundo preocupado com a sua vida, está todo mundo preocupado com as suas agendas, está todo mundo preocupado com a sua luta diária, em construir seus castelos, em ganhar o dinheiro, e não está errado. Mas dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nós precisamos ter prazer em trazer um pecador para a igreja, nós temos que ter prazer em convidar as pessoas meu Deus, eu não posso deixar o fulano perdido, eu não posso deixar o fulano sem ter esse conhecimento da palavra de Deus. Aquilo que eu fui transformado, eu também quero que os outros sejam transformados. Mas muitas vezes agimos de uma maneira egoísta. Eu ganhei a salvação, o resto que se dane. Não posta isso também não, porque tem gente religiosa que se escandaliza. A minha salvação está garantida? Será? Será, querido? E hoje o que nós mais ouvimos é, eu não tenho tempo, bispo. Não tenho tempo para isso. Será que realmente é falta de tempo ou é falta de prioridade? Para você pensar. O seu testemunho, o seu estilo de vida, aquilo que você vive no seu dia a dia pode ser a pior ou a melhor propaganda de Deus. Eu te pergunto nessa manhã, o teu estilo de vida é a melhor propaganda de Deus? Ou o seu estilo de vida hoje é a pior propaganda para que alguém se converta, para que alguém se aproxime do reino dos céus? Deus tem promessas de bênçãos para a gente, de prosperidade, de plenitude. Talvez ainda não tenhamos visto algumas bênçãos, promessas se cumprindo, por causa dos acidentes, que não são culpa de Deus, nem culpa do diabo, mas são decisões que nós escolhemos e nós usamos as desculpas. Deus quis assim. Não, querido, Deus não quer assim. Na maioria das coisas que acontecem na nossa vida, Deus não quer assim. Ele permite para que colhamos das próprias semeaduras que fizemos. Ponto final. Quem está entendendo, diga amém. O que Deus quer fazer conosco é encurtar o tempo do nosso Egito e a terra prometida. Esse deserto entre a minha vida e a minha terra prometida, existe um deserto.
E tem gente que fica muito tempo nesse deserto, fica tempo a mais do que deveria ter ficado nesse deserto. E o entendimento que nós temos, quando o Espírito Santo conduz a nossa vida, esse deserto é encurtado. Quando nós mesmos decidimos aquilo que nós queremos, esse deserto ele vai aumentando, ele vai se estendendo. Cada desobediência à nossa palavra de Deus é um passo para trás que nós damos da nossa terra prometida. E além de tudo isso, eu costumo dizer que o teu deserto é do tamanho da tua língua. A tua língua tem o poder de encurtar e de estender o deserto que você vive. Tem gente que vai precisar de 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua. E a pessoa não está se apercebendo. Provérbios 3, 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te baseie, não te fundamente no teu próprio entendimento. Não viva da sua própria força, achando eu sou inteligente demais, bispo. Eu tenho PhD em línguas estrangeiras e línguas estranhas, né? Eu tenho curso de angiologia. Eu sou teólogo nível 3, super saiyajin. E a pessoa se acha porque tem os diplomas, tem os conhecimentos. Querido, o apóstolo Paulo falou assim: olha, eu tenho como esterco tudo aquilo que eu consegui de títulos até hoje. Eu abro mão de tudo para viver, para sofrer com Cristo, para viver as marcas de Jesus. Eu quero conhecer a Cristo. Depois que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ele viu a Nova Jerusalém. Depois de 25 anos de ministério, ele disse: eu quero conhecer a Jesus mais. E nós achamos que conhecemos tudo. Não preciso de revisão de vida, não preciso de escola de vencedores, não preciso de célula, não preciso de... Você não precisa de nada, querido. E um crente começa a cair quando ele começa a ter esse pensamento, que ele não precisa de nada. Eu já sei tudo. Já sei tudo. Deus quer remover da sua vida hoje esses acidentes, querido. Em nome de Jesus, fala um amém aí. Amém, amém. Abraça a pessoa que está ao teu lado assim, fala: rapaz, o negócio está tenso, mas eu te amo no amor de Cristo. Vá, me ajuda aí. Me ajuda aí. Às vezes nós não estamos melhores, sabe por quê? Por causa de nós mesmos. Coloca a mão no teu coração e diga assim: eu não estou melhor por causa de mim mesmo. Não é por causa de Deus, não é por causa da sociedade, não é por causa do presidente, não é por causa do PT, não é por causa do Chega, não é por causa do PSD, não é por causa de política, não é porque... Não, querido. Por causa de papai, por causa de mamãe, porque... Não. Nós não estamos melhores por causa de nós mesmos. De decisões erradas que nós tomamos. Depende da minha vida e da tua vida estarmos na rota correta. A Bíblia diz que Ele preparou obras de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus preparou um caminho, Deus preparou um trilho, Deus preparou obras, Deus criou um caminho, um destino, Ele predestinou, ou seja, Ele criou de antemão, antes da fundação do mundo, um destino, mas nós escolhemos se nós queremos trilhar esse caminho ou não. E essa escolha está diante de nós. Lá no deserto Deus falou todas as bênçãos e maldições, e Ele falou assim: coloco hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção da mão direita, a maldição à esquerda. Escolham, pois, a bênção, para que vocês vivam. Sempre Deus vai colocar diante da sua vida as duas coisas, a bênção e a maldição, para que você escolha, para que você, quando chegar diante de Deus, Ele fala: você que escolheu, porque Deus é justo, Deus não criou robô, Ele quer ser adorado porque Ele quer a sua voluntariedade, Ele quer o seu amor, a sua busca voluntária, Ele não criou robôs.
Ele não precisa da nossa adoração, mas Ele quer que você o adore, sabe por quê? Porque você se torna parecido com tudo que você adora. Se você ama o dinheiro, você vai ficar avarento, idólatra. A Bíblia fala que a avareza é pecado de idolatria. Aí você acha que é só, mas eu não me ajoelho diante de uma estátua. Pois é, mas você é furreta, não é fiel a Deus, você está sendo idólatra igualzinho a alguém que fica lá. Me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Aí ele sai e esquece a perna. Não coloca isso não. Isso é só para nós. Quem que cuida da sua vida? É a Nossa Senhora? Ou é Cristo? Gente, vamos acordar, gente. Que rota que você está? Se pergunte nessa manhã, qual é a rota que eu estou seguindo? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Prosperidade tem um caminho, tem um trilho. Não adianta você culpar a Deus, culpar o líder, o bispo, a igreja. Eu não sou próspero por causa da igreja. Eu não sou próspero por causa de Portugal, não sei o quê. Eu não sou próspero. Querido, você não é próspero porque você não assumiu as responsabilidades da sua vida e não tomou providências para que as coisas aconteçam na sua vida como deve de ser. Deus tem uma missão específica para cada um de nós. E Ele quer começar a te treinar de maneira que você passe por esses obstáculos, por esses desertos e saia vencedor. O deserto serve para provar, para você mesmo enxergar quem você é e quem você não é. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Deus permite uma situação difícil, aí você descobre, caraca, eu não sou tudo aquilo que eu achava que eu era. Então o deserto é para provar a tua oração, se realmente você está a fim de perseverar, se realmente você vai concluir esse projeto que você colocou diante de Deus. O deserto serve para isso, para provar a tua fé. Quantos querem e desejam viver uma plenitude, viver o ano do refrigério, o ano da plenitude, o ano onde você vai sair do vermelho, onde você vai... Cara, é tudo profético, né? Quando você sai do vermelho... Meu Deus, os entendedores entenderão. Companheiro. Cara, você precisa entender isso. Se você quer prosperidade, se você quer viver uma vida abundante, se você quer viver uma vida plena, você tem que buscar mais de Deus, você tem que viver mais em Deus, você tem que vencer o mundo e não se preocupar em vencer no mundo. Há uma diferença entre você vencer o mundo e vencer no mundo. Tem muita gente que está vencendo no mundo, mas não venceu o mundo. Há uma diferença brutal. O deserto, ele é feito para avaliar a nossa vida. Deus está avaliando a nossa vida, querido. E toda vez que nós ficarmos tempo desnecessário no deserto, nós vamos levar flechadas do inimigo. Todo mundo que fica pelo deserto, para trás, vai ser consumido pelo inimigo. Você conhece a história, o povo que ia ficando para trás, não concordo, não quero, estou cansado. A Bíblia fala que vinha o inimigo e ia pegando, ia matando quem ia ficando por último, quem não ficava no meio do povo, quem ia desistindo. Quem é impaciente aqui? Não precisa levantar a mão. Quem é impaciente aqui? E eu vou começar a ir para um outro nível da palavra. Você é paciente? Você se considera uma pessoa paciente ou impaciente? Quem se considera impaciente aqui, levanta a mão. Com sinceridade, gente.
Eu não vou nem olhar para não vou nem olhar para não te colocar na lista. Paciência é um fruto do Espírito Santo. Faz parte do caráter de Jesus. Então alguém que é impaciente não está produzindo uma característica do fruto do Espírito Santo, que é paciência. Então se você está muito impaciente, se você é uma pessoa muito impaciente, não é o Espírito Santo quem está te conduzindo. E você acha que é normal. Não é, querido. Trate isso na tua vida. A impaciência é um ladrão. E a paciência é uma virtude do Espírito Santo. Os impacientes perdem a prosperidade, os impacientes perdem casamentos, os impacientes perdem oportunidades de trabalho, os impacientes perdem tudo, perdem a saúde. Eu trabalho com o mercado financeiro também, câmbio de moedas e tal, e aqueles gráficos que você olha, você não entende nada. Eu trabalho com aquilo lá. E o lema do Forex, do mercado financeiro, é esse: o mercado financeiro, que é soberano, ele tira o dinheiro da mão dos impacientes e coloca o dinheiro na mão dos pacientes. Esse é o lema do mercado financeiro. Eu já fui muito impaciente e já perdi dinheiro, mas você vai amadurecendo. Mas é exatamente isso. E isso é um lema que é para tudo na sua vida. Toda bênção, ela é retirada da mão do impaciente e ela é colocada na vida daquele que é paciente. Vou repetir. A bênção, ela é retirada do impaciente e colocada na vida daquele que é paciente. Querido, você ter o conhecimento de alguma coisa é fácil, difícil é você ter inteligência emocional, estrutura emocional para você suportar todos os processos da caminhada e permanecer tendo a atitude correta. Paciência é esperar, esperando em Deus. Diga comigo, paciência é esperar, esperando em Deus. Paciência é você esperar tendo a atitude correta. Não é você ficar bufando, tem que esperar. É você esperar em Deus, é esperar esperando, é esperar tendo a atitude correta em Deus. Tendo o entendimento correto das coisas, precisamos ter constâncias. Quantas vezes a bênção não paira sobre a tua vida, porque você é inconstante, você não consegue ficar em emprego nenhum, todo emprego é ruim, todo emprego alguém está te perseguindo, todo emprego, e você não entendeu que isso é uma constância na sua vida, você não para em emprego nenhum, você não para em relacionamento nenhum, você não para com amizade nenhuma, aí você acha que todo mundo está errado, e você não se enxerga. Que o problema muitas vezes somos nós, está em nós. Que nós somos a parte difícil. E esse princípio de constância, de perseverança, de paciência, ele serve para tudo na nossa vida. Fazermos o que é certo todo dia da nossa vida, até a vinda de Jesus, querido. Isso serve para o teu ministério. Isso é uma receita para você não desistir dos projetos, das coisas que você precisa fazer. Isso é bom para o teu conhecimento. Isso é um princípio poderoso para o teu trabalho. Isso é um princípio poderoso para a sua dieta. Quantos aqui vão começar a dieta amanhã de novo? Todo mês você vai começar, agora sim. Agora, aí vem uma baba de camelo, não, vou começar segunda-feira. Aí vem uma travessa de lasanha, não, vou começar depois. Vem uma montanha de batata frita, vai ficar para depois. E nós vamos adiando, vamos empurrando para frente as decisões que nós precisamos tomar hoje. Por quê? Porque nós sempre achamos uma ideia melhor. Tive uma ideia.
Deixa eu te dar uma definição de pecado bem simples para você. Tive uma ideia melhor. Toda vez que Deus nos manda fazer algo, sabemos que temos que fazer algo e nós temos uma ideia brilhante, já sei o que eu vou fazer, tive uma ideia para fazer mais rápido isso, para pegar um atalho. Querido, o pecado se chama atalho, o pecado se chama tive uma ideia melhor. Por quê? Porque não queremos passar pelo processo, não queremos trilhar o processo de Deus, passar pelas provações, passar pelos processos, passar pelos confrontos, passar pelas renúncias, pelos sacrifícios, e nós achamos que estamos tendo uma ótima ideia, querido. A paciência é uma característica do fruto do Espírito Santo. A paciência nos ajuda a tomarmos decisões corretas, decisões centradas, decisões com entendimento. Paciência te ensina a não ser precipitado, a não ser impulsivo. Quantos impulsivos nós temos aqui? Que quer fazer uma coisa e já vai fazendo, já vai tomando decisão. Calma. Pega na mão da pessoa e fala, calma, 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 calma. Quantas pessoas trocam os pés pelas mãos nos casamentos, tomam decisões por causa da impulsividade, da falta de paciência, perdem casamentos, perdem trabalho, perdem família, perdem amigos, perdem ministério, perdem igreja, perdem tudo por causa da impaciência. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança os seus objetivos. Amém, queridos? Hebreus 6,15, eu vou ler alguns versículos agora. E foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Pacientes aqui no original que eu fui buscar, eu tenho uma Bíblia com Strong, que ela dá exatamente a palavra do original, no grego ou hebraico, e ela dá o significado exato daquela palavra, os significados. Então, a palavra pacientes aqui em Romanos 12:2, o significado é preservar-se, mesmo sobre desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo, aguentar bravamente e calmamente os maltratos. Enfim, quando o apóstolo está falando aqui, alegrem-se na esperança. Qual a esperança? Na esperança de que um dia estaremos com Cristo, na esperança, Jesus, nós expulsamos demônios, é verdade, caraca, o Senhor falou que nós iríamos andar nas cidades, iríamos expulsar demônios. Rapaz, nós chegamos lá e eu falei assim, sai, e o demônio saiu, Jesus, e Jesus olhando, rapaz, não se alegrem porque vocês expulsaram o demônio, vocês precisam estar alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a esperança. Sejam pacientes na tribulação. Tribulação, que tribulação? É a conta que você tem para pagar, que você não conseguiu pagar? É a dívida que você se meteu porque você decidiu errado? É o casamento que você não conseguiu segurar porque você foi orgulhoso? Porque você fez tanta coisa errada? Não é esse tipo de tribulação, querida. A tribulação que a palavra de Deus fala é a perseguição que você sofre por amor ao reino de Deus. É a perseguição que você sofre por estar fazendo a vontade de Deus. Nem a tribulação, meu Deus do céu, estou com renda atrasada. Não é esse tipo de tribulação, querido. É a tribulação que você passa, a crítica que você passa, a perseguição que você passa, porque você ama a Cristo, porque você não nega a Cristo, aí você vai ser perseguido. Mestre, e nós que largamos tudo para te seguir, Jesus fala, em verdade eu vos digo, que aquele que abriu mão de casas, abriu mão de pai, de mãe, abriu mão de tudo para me seguir, receberá 100 vezes mais ainda nessa vida, com perseguição, e lá na frente a vida eterna. A questão é que nós queremos viver um evangelho que a gente não passe por dificuldades, queremos viver o evangelho que nós não nos sacrifiquemos,
Queremos viver o evangelho que o diabo não persiga a gente, queremos viver o evangelho que a gente não tem que renunciar, que a gente não tem que sacrificar. Nós queremos viver um evangelho, rapaz, Nutella. Evangelho Nutella é do diabo. Diga comigo, evangelho Nutella é do diabo. Colossenses 3,12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Efésios 4,2, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, dando suporte, né, assim, ai meu Deus, tem que ter paciência contigo, hein fulano? Não, querido, aqui a palavra no original, ela dá o sentido de longanimidade, de paciência, de você ter misericórdia, de você dar o tempo para a pessoa amadurecer e entender. Diz assim, lentidão em punir os pecados. Nós precisamos ter lentidão em punir os pecados. Às vezes nós somos impacientes com qualquer falha das outras pessoas. E quando você falha, querido? E quando você falha? Eu sempre pergunto isso, você gostaria de ser julgado por Deus com o mesmo juízo que você dá para as outras pessoas? É uma pergunta que fica no ar. Tiago 1,19, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Não preciso nem comentar, né, gente? Tem gente que a língua fala primeiro que o cérebro, né? Depois que faz o estrago, vomita, mata meio mundo. Aí vem o Anselmo House, mas é ela falar por mim. A raiva, né? Meu Deus. Provérbios 15:18. O homem irritável provoca dissensões, mas quem é paciente acalma a discussão. A palavra diz que a palavra branda desvia o furor. Tardio em irar-se, aquele que é tardio em irar-se. Oh, querido. Quando o povo lá no deserto ficou impaciente, a ação maligna entrou em ação. Toda vez que nos tornamos impacientes, o espírito das trevas fala assim, opa, uma brecha que eu queria. Através dessa impaciência, eu vou agir e vou entrar em cena. Então, o primeiro sinal de impaciência do povo, se voltou contra quem tinha resposta. Meu Deus do céu. A impaciência do povo trouxe revolta para Deus e para Moisés. Meu Deus do céu, a impaciência anula a promessa. Diga comigo, a minha impaciência, mais forte, gente, a minha impaciência anula as promessas de Deus para a minha vida. Diga, a minha impaciência, a minha murmuração gera rebelião no meu coração. A nossa impaciência traz revolta contra a autoridade que está sobre nós. A tua impaciência vai gerar revolta sobre a autoridade que a igreja tem sobre a tua vida, sobre a autoridade que o teu líder tem autoridade sobre a tua vida, sobre o pastor da sua igreja, sobre quem exerce alguma autoridade. A nossa impaciência faz o nosso coração se fechar, se blindar, em não receber direcionamento, em não nos submetermos à autoridade. Quando o povo se levantou contra Moisés e contra Deus, Deus disse, deixa comigo, eu vou tratar com esse povo. E Deus tratou com esse povo, você sabe o que aconteceu. A nossa impaciência faz nos perder a visão de conquista, você fica apenas olhando para as circunstâncias, você fica apenas olhando para aquilo que está dando errado, você fica olhando apenas para aquilo que é natural.
Você fica olhando apenas para os problemas, e alguém que está em Cristo e quem é paciente, vai olhar além das circunstâncias, vai olhar com os olhos espirituais, vai olhar de uma maneira que ele vai encontrar uma solução e não vai ficar focado naquilo que é negativo. Obrigado pelo seu amém. Domingo de manhã, rapaz, tem que cavar na pedra para arrancar um amém, velho. A impaciência, sabe o que ela faz? Ela te leva de volta para o passado. Porque você não tem paciência para esperar o novo de Deus, acabou a paciência, eu vou voltar lá para o passado. Aí você vai pegar aquele namoradinho de volta que sempre te fez mal, mas você já conhece. Faz mal, mas eu gosto de você. Namoradinho, não sei o que, o namoradinho. Aquela pessoa, aquela amizade, você vai voltar, mesmo que seja algo ruim, que um dia você falou, não volto mais para lá, o fulano fez isso, mas você volta, porque é o que você está habituado. Você não tem paciência para esperar o novo de Deus? O paciente, ele espera fazer o molho da lasanha, ele faz uma camada, aquele recheio bom, aí camada de queijo, aí coloca a massa, aí ele coloca outra camadona de molho, de carne, aí coloca outra camada, e rala o queijo parmesão, e coloca outra camada de macarrão. Tem gente que vai fazer lasanha hoje no almoço, assim diz o Senhor. Aí faz outra camada, a lasanha tem 4 dedos assim de camada. Você demora 1h30 para fazer uma lasanha, você fica no forno assim, ó, olhando a lasanha lá dentro, aquele queijo gratinar. Você é ansioso? Não. Aí você fica na frente do forno assim, ó. Demora. Aí você senta e corta, aí você levanta aquele negócio, estica assim, ó. Aí tem aquele povo louco que coloca uma concha de feijão do lado ainda. Isso não vai para o céu, não. E aí aquele arroz. Tem gente que tem paciência. Quem tem paciência come dessas coisas, mas sabe o que o impaciente come? Um macarrão instantâneo de 3 minutos. Que você faz ali, ó, joga aquele pozinho, aquele veneno que tira 5 anos da sua vida. Você mata a sua fome rapidinho ali, mas meia hora depois você vai estar com fome de novo. O impaciente come qualquer coisa. Provérbios 26, 11 diz: como um cão volta ao seu vômito, assim o insensato perdeu a razão e repete a sua insensatez. Muitas vezes nós dentro da igreja estamos como esse versículo fala, como um cão que come o seu próprio vômito. Ele comeu algo que fez mal, é ou não é? Quem já teve cão aqui? Quando você está assim, está sobrando um dinheirinho para mim, acho que eu vou fazer alguma coisa. O cão começa na sala. Né? Você fala, rapaz, acho que eu vou para o restaurante no final de semana, o cão. Aí ele vomita aquele trem. Aí você fica. Aí ele faz assim, aquela chacoalhadinha. Aí o que o cão faz? Ele vai lá e começa a lamber a beiradinha. É assim ou não é? É ou não é? Aí sabe o que você faz? Como crente, você faz a mesma coisa. Porque Deus te tirou do pecado, você já passou por experiência, você saiu de lá do mundo, você sabe aquilo que te destruiu. Aí você vem para a igreja, as coisas não acontecem, você não tem paciência para esperar o homem de Deus, não tem paciência para esperar o trabalho, não tem paciência para esperar o ministério. Aí sabe o que você vai? Você vai lá no mundo lamber de novo o vômito. Você vai lá no mundo voltar para o pecado que Deus te retirou de lá, você vai lá lamber o pecado de novo. Você vai lá lamber aquela pessoa que só fez mal para você. Você vai lá lamber aquela mulher que só estragou a sua vida. Você vai lá lamber aqueles amigos que destruíram, falaram mal de ti.
Fazemos isso direto. Voltamos para o pecado. Pecados na mente. Porque nós pecamos para fora, que é onde todo mundo vê. Ih, fulano pecou. E nós pecamos para dentro, que é o pecado que ninguém vê, só a gente. Tem gente que fica tomando cuidado para não pecar para fora. Não posso, tem que... Mas e o pecado para dentro? Que é muito pior. Que é o pecado que ninguém confronta a gente. É o pecado que nós temos que mudar pela presença de Deus na nossa vida. E quantos pecados para dentro nós carregamos ao longo das nossas vidas? Ninguém sabe. A gente fica só na nossa mente. Deus lê a nossa mente. É pecado do mesmo jeito, querido. Aquilo muitas vezes que te levou para o pecado, para a destruição, para a derrota, que te afasta da presença de Deus, muitas vezes é para esses lugares que nós estamos voltando. Diga misericórdia. Fomos purificados, fomos lavados pelo sangue de Jesus. E mesmo com Jesus no coração, nós queremos voltar a lamber vômito muitas vezes. Ah, bispo, é muito difícil estar na igreja. Ai, bispo, é muito difícil fazer, tem que estar tudo certinho, bispo. Ô, bispo, é muito difícil esse negócio de segredo, é difícil demais, bispo. Tem hora que eu quero fazer uns negócios que não pode fazer, aí, bispo do céu, é difícil demais. Tem que mudar muita coisa, bispo, tem que mudar muita atitude minha, bispo. O negócio custa demais, bispo. Nenhum dos que murmuraram no deserto entraram na terra prometida. A impaciência gera rejeição da provisão divina. Assim como o povo reclamou de tudo que Deus estava fazendo, pode ser que nós também estejamos reclamando de tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Você reclama do seu casamento, você reclama do seu trabalho, você reclama da sua igreja, você reclama do seu líder, você reclama do louvor, você reclama do ministério, você reclama da sua missão, você reclama dos seus amigos, você reclama do seu dinheiro, você reclama do seu patrão, você reclama de tudo, você reclama do sol que está muito quente, quando é muito quente, você reclama do frio quando é muito frio, quando é muito frio. Reclama de tudo. Reclamando do pão que vinha do céu, o maná, que representava o próprio Cristo. Eu falei ontem aqui na palestra, no workshop de finanças, eu fiz uma aliança com a minha esposa o mês passado. Eu apertei a mão dela na praia, falei, B, em nome de Jesus, vamos fazer uma aliança hoje aqui, não reclamar. Aconteça o que acontecer, não vamos reclamar de nada. Vamos encontrar soluções. Apertamos a mão, ela apostou, durou 10 minutos. Eu fiz o pacto, aí veio a onda, nossa, que água fria demais, meu Deus do céu, pronto. Quebrou. Nós estamos vivendo isso hoje. De vez em quando quando um está começando assim, a gente fala, a reclamação, aí opa. Então, estamos nos policiando, por quê? Porque isso gera uma onda negativa dentro de nós. Reclamar constantemente, olha que interessante, eu encerro. De acordo com a psicologia e com a neurociência, reclamar constantemente desconecta a pessoa e reprograma o cérebro para as coisas negativas. O hábito repetitivo de reclamar eleva o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Quanto mais você reclama, pior você vai ficando, querido. Aí sabe o que acontece? Causa insônia, hipertensão, enfraquecimento do sistema imunológico, aí você não dorme direito, aí você é uma pessoa que não dorme direito, já acorda com mau humor, já tudo, aí fica o diabo está furioso. Não, querido, você só precisa de uma noite boa de sono e não reclamar. Afeta o hipocampo, que é a área ligada à memória, desgasta as relações interpessoais, reduz a nossa capacidade de resolver problemas. Você não consegue resolver problema, por quê? Porque você está focado na reclamação, você está focado na coisa negativa.
Reclamar demais te dificulta a resolver os problemas, enfraquece a tua memória. Aí sabe o que acontece? Isso traz sintomas de ansiedade e depressão. Não precisa levantar a mão, mas quantos dentro da igreja vivem sintomas de ansiedade e depressão diariamente? Pare de reclamar. Comece a gerar um hábito na sua vida. Essa depressão vai embora, essa ansiedade vai embora. Reclamar afeta o sistema de recompensa do cérebro. Reduz o nível de dopamina, gerando, sabe o quê? Contínua desmotivação e insatisfação. Conhece gente que está sempre insatisfeita com a vida? Está sempre sem motivação? Ai, não sei, acordei, dormi, mas já acordei cansado. Quem já falou isso? Muitas vezes é um mecanismo de defesa que nós usamos. É um mecanismo de defesa para fazer com que o nosso organismo, a nossa mente se acostume com as coisas negativas. Ah, Deus quis assim mesmo. Ah, é da vontade de Deus. Ah, não tem mais o que fazer mesmo não. Ah, é assim. Não, querido. Assim como naquela época, o pessoal do louvor pode vir, por favor. Nos dias de hoje, existem filhos que estão rejeitando aquilo que Deus está te dando. Você está no emprego, você está reclamando do emprego. Você está num casamento, você está reclamando do casamento. Você está em Portugal, você está reclamando de Portugal. Você está numa cidade, você está reclamando da cidade. Você está num trabalho, você está reclamando do trabalho. Você tem amigos, você está reclamando dos amigos. Você está reclamando de tudo aquilo que Deus está te dando. Talvez você esteja insatisfeito. Bispo, eu estou insatisfeito porque meu Deus, eu não tenho nada, bispo. Está tudo certinho, está tudo controlado. Eu estou vivendo do maná, é o sustento diário. Se eu comer um menu Happy Meal, desestabiliza a minha vida financeira. Sabe o que Deus está fazendo quando vivemos do maná? Assim como o povo do deserto precisava ser ensinado, Deus está ensinando a minha vida e a tua vida, sabe a quê? A depender dEle. Porque às vezes quando estamos com dinheiro, nós nos esquecemos de Deus. Ah, está tudo bem, não tenho problema de saúde, estou com o dinheiro aqui, para que eu preciso de Deus? Por que eu vou fazer na igreja? Ou seja, o relacionamento com Deus é mediante aquilo que você precisa e não por aquilo que Deus é, porque você ama a Deus, não, se eu estou precisando ou não. Muitas vezes Deus está permitindo você viver do maná, porque Ele quer te ensinar a depender dEle. Ele está te ensinando a depender dEle. Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Súplicas, ações de graça, é um processo para você colocar as coisas diante de Deus. Não é simplesmente, Deus, eu estou precisando disso, Pai, tu está vendo o quanto que está sendo difícil, Pai, e não sei o que, você só chega e suplica. Não é só suplicar, é pela oração. Oração fala de relacionamento, de presença, de intimidade. Coloca lá, por favor, o versículo de novo, por favor. E com ações de graças, oração, súplica, ações de graça. É um conjunto. Não é só pedir, é um comportamento que precisa vir junto. Fidelidade a Deus, ações de graça, louvor, adoração, entrega, dependência. Há uma diferença. Às vezes nós estamos aqui vindo para a igreja apresentando apenas a súplica, mas nós não temos vida de oração, não temos oração em casa, não temos o entre no seu quarto, feche a porta e me busque em secreto, e eu que te vejo em secreto te recompensarei. Não há vida com Deus na nossa casa, nós oramos apenas quando estamos aqui. Não temos ações de graça, não somos fiéis a Deus com a nossa oração, com a nossa entrega, com a nossa adoração. Não podemos reclamar daquilo que Jesus está fazendo, querido. Deus quer inaugurar uma nova rota para a sua vida. Deus quer que você volte. Bispo, as coisas estão dando errado na minha vida. Sabe o que é? É Deus está te trazendo de volta
para o centro. Fique em pé onde você está, querido. Vamos viver um arrependimento genuíno. Arrependimento genuíno está ligado com uma relação com Deus. Não é um arrependimento conforme o mundo, onde eu faço uma coisa errada e eu fui descoberto, eu fui pego em flagrante. Aí você fala, me perdoa. Não, se você não tivesse sido pego, você estaria continuando com o pecado. O arrependimento genuíno é quando você não é pego, mas você se arrepende e fala, meu Deus, aquilo que Jesus fez por mim, eu não posso constrangê-lo dessa maneira, eu não posso entristecer o Espírito Santo dessa maneira, então eu abro mão das coisas erradas da minha vida, eu abro mão dos pecados, eu abro mão de todas as atitudes que eu tenho tido até hoje, que tem desagradado a Deus. Você se arrepende não porque você foi pego, mas você se arrepende porque isso entristece o coração de Deus. Você não se arrepende simplesmente de atos que você praticou, porque isso é remorso. Você se arrepende porque você ama